Pois não. Obrigado. Manuel, só um segundo, por gentileza. Nós vamos abrir realmente agora para ter um bom tempo aí para debates. A gente pode fazer a pergunta por escrito e também as nossas recepcionistas estão com telefones aí, ou telefones não, falando em telefone, né? Com microfones sem fio para que vocês possam fazer as suas perguntas. Enquanto aí o Manuel já tem uma questão para ser colocada, só fazendo aqui um comercial, Renato, já que você falou da autoridade certificadora, da certificação digital, aqui, agora que os senhores puderem andar ali por volta dos nossos, nas nossas lojinhas, vamos chamar assim, né? Embaixo dos nossos estandes, nós temos também a CBR, né, a Autoridade Certificadora Brasileira de Registros, que é do IRIB, da ARPEM, São Paulo e do CDT, e nós temos duas agentes de registros aqui presentes, né, a ERRES, que é o IRIB e o CRI do Paraná, e podemos emitir para vocês aqui com preços bastante preferenciais, o certificado digital ICP Brasil, que foi mencionado aqui. Depois nós vamos ter essa palestra também à tarde, tratando especificamente do certificado digital. E uma coisa importante, eu acho que aí é o nosso comercial. O Renato colocou a respeito do carimbo do tempo, da necessidade do tempo para dar validade jurídica a um documento eletrônico, o tempo e modo de assinatura. O nosso certificado digital emitido pela CBR, ele tem já vem com o carimbo do tempo, de forma que já vem dentro do próprio certificado de forma gratuita, quando em outras situações, até o da OAB que eu também tenho, mas no OAB o carimbo do tempo não vem com o certificado. Nós temos que ir ao mercado e comprar, quando a gente for usar o certificado digital, comprar o carimbo do tempo. Então, esse é um diferencial que a CBR e o IRIB estão oferecendo para os seus associados, não só seus associados, mas todos que quiserem participar dessa nova tecnologia, que ela vai ser essencial, como foi demonstrado, para recepcionar e registrar documentos eletrônicos. Necessariamente nós vamos ter que ter certificado ICP Brasil. Então, ficam aí à vontade para fazer a pergunta, aproveitar aí os ensinamentos. Queria, de forma, agradecer a sua palestra, mas vamos tocar um pouquinho as perguntas aqui. Por favor, Manuel. Renato, inicialmente queria parabenizá-lo pelo brilhantismo, como sempre, da sua exposição. Você é um profundo conhecedor desta área e queria aproveitar dos seus conhecimentos para tentar tipificar uma prática que nós temos detectado, principalmente no segmento de registros públicos, né? Que é o sequestro de base de dados e o pedido de resgate por prestadores de serviços de informática. Então, Renato, é uma prática que identificamos, em alguns casos, quando um registrador ou um notário tenta trocar de prestadores de serviço, não são todos, é bom enfatizar, mas especificamente alguns deles, e eles, não, os sistemas são meus, as bases de dados também estão criptografadas e você vai ter dificuldade de substituir o seu prestador de serviço. Então, onde se enquadraria, em termos da legislação vigente, este tipo de prática por prestadores de serviços de tecnologia que atende aos cartórios? Muito bem, Manuel, agradeço os seus elogios suspeitos, né? Mas é um prazer estar sempre aqui debatendo contigo. A princípio, nós precisamos, existe enquadramento legal, inclusive do ponto de vista criminal, nós podemos aí trabalhar em cima da ameaça, constrangimento legal, etc., até apropriação indébita, dependendo da circunstância, né? Mas, antes disso, é muito importante evitar esse tipo de situação. Isso pode ser feito via contrato. Então, deixar separado no contrato o que é uma base, a quem pertence a base, quem vai construir a base, a remuneração vinculada à construção dessa base, manutenção, etc. Claro que se isso não for possível, e a gente sabe que na prática, às vezes, o sujeito simplesmente empurra um contrato simples de prestação de serviço, a prova fica um pouquinho mais complexa, mas nem por isso não é uma prova impossível. Você consegue constituir através da busca e apreensão, utilização de meios, até da própria prova pericial e até tratando-se de programas de computador, de sistemas, até da própria lei do software, que lá no artigo 4º, ela dá a presunção de que, salvo cláusula em contrário,
pertence ao contratante, né? O contratante tem os direitos autorais dos programas de computador, de todo desenvolvimento, customização daquele programa. Quando a gente fala em base de dados, a situação fica um pouquinho mais sensível, porque as bases de dados elas saem, muitas vezes, do conceito de programa e elas vão para a proteção autoral, lá do artigo 7º, inciso 13º da Lei dos Direitos Autorais. A organização e seleção das bases de dados. Quando a gente fala em direitos autorais, a gente pode ter uma dificuldade maior quanto à questão da titularidade dos direitos autorais, fica um pouquinho mais sensível. Isso depende de uma análise, é claro, prévia, antes de um eventual enquadramento criminal por ameaça, apropriação indébita, ou mesmo extorsão, dependendo do caso, até extorsão, né? Se as provas não forem muito claras, eu vou usar bem esse termo, Manuel, claras, eu acho que não é interessante ir para o lado criminal, porque pode até, aí, dependendo do caso, dar uma denunciação caluniosa. Então, depende muito do que se conseguiu levantar previamente. Agora, tem um contrato claro, né? E aí acontece, infelizmente, essa conduta, aí sim, o sujeito não vai transferir, vai se apropriar da base, é o meu core business, vai dar problema, eu vou ter o prejuízo e eu posso avançar nas duas frentes. Mas o enquadramento legal seria na extorsão ou na ameaça, eventualmente na apropriação indébita. Renato. Desculpe, só, claro, o principal, lei especial, né? Violação de direitos autorais. Não podia, esse é o número 1, né? Sempre que absorve, inclusive, os outros. Me permite só o seguinte, na hora que for fazer a pergunta, seria interessante se pudesse identificar, para a gente ter uma ideia de quem está fazendo a questão. Okay. Renato, parabéns pelas palavras aí. Eu sou o André, oficial do Registro de Imóveis de Marcelândia, no Mato Grosso. E eu gostaria de saber de você, Renato, qual é o primeiro passo que nós, oficiais, devemos fazer para criptografar a base de dados do nosso cartório? Bom, peço desculpas porque eu fiquei muito tempo de costas para ti ali, eu fui para lá, para trás, etc. Criptografar é uma boa prática, recomendável, inclusive, boa medida de precaução, prevenção, etc. Para você fazer isso, você vai ter que ter um apoio técnico, né, para elaborar não só a contingência, backup, redundância, mas as melhores formas de criptografia. Então, a minha sugestão você pode procurar uma empresa, um player, enfim, um especialista técnico que possa colaborar contigo e ajudar nessa criptografia. Não é alto custo. Criptografia é um procedimento até relativamente simples. O problema da criptografia é que ele está ligado ao tamanho da base, ao poder operacional, ao sistema que está sendo utilizado. Então, às vezes, você consegue facilmente criptografar, mas você acaba, por exemplo, provocando lentidão de sistema, tem que fazer alguns ajustes, algumas customizações. É mais no dia a dia. O processo em si não é complicado, mas depende do teu poder computacional que você tem. Ok? Alô? Doutor Renato, Cleomar Moura, de Belém do Pará. Quero parabenizá-lo pela excelência da sua palestra. O tema é muito abrangente, mas o senhor conseguiu pontuar situações muito interessantes e importantes para nós. O senhor conseguiu aguçar a minha preocupação, que já vinha tendo com relação a essa questão, da utilização dentro do cartório pelos nossos funcionários, de baixar, né, foto, música, essas coisas. Dentro do nosso cartório, no nosso setor de informática, criou um programinha que ele monitora isso e ele apaga, né? De tempo em tempo ele apaga, até para você liberar nosso banco de dados, nossa memória para utilização mais rápida. Isso poderia trazer para o cartório alguma responsabilidade em relação à questão dos funcionários